Boa noite, gente. Eu me chamo Manu e eu estou aqui com meu colega para a gente apresentar um trabalho sobre análise descritiva de dados, sugerido pelo professor José Irã, da disciplina de análise de dados. Então, pode conduzir aí, Jonas. A análise descritiva de dados e sua definição. Eu entendo que a análise ela se concentra em organizar, resumir e descrever as características de um conjunto de dados. Ou seja, toda organização, ou toda fundação, ou toda ONG, ela precisa realizar a análise descritiva de dados. Por quê? Para cada processo, para cada situação, ou em cada departamento, ou em cada setor, é necessário a gente entender as demandas, os custos, a quantidade de pessoas, traçar metas. Por quê? Por exemplo, creio que a maioria das empresas realizam a pesquisa de clima. E essa pesquisa de clima inclui a análise descritiva de dados. A empresa quer saber se determinado setor tem mais mulheres do que homens, qual a idade, se quais áreas estão divididas naquele setor. Então, toda a organização ela trabalha com a análise descritiva de dados. Bom, pessoal, boa noite. Eu sou o Glebson e, como a gente viu aqui, como a Manu falou, um pouco sobre a importância, a definição da análise descritiva de dados. Nesse próximo slide, a gente vai falar sobre algumas medidas que são muito utilizadas no dia a dia de um analista, de um estatístico. As medidas mais importantes, mais utilizadas são as medidas de posição, a famosa média, mediana, moda, sobre a média, que é a soma de todos os valores divididos pelo número de observações. Então, por exemplo, se a gente quer saber a média de nota de uma turma, a gente soma a nota de todos os alunos e divide pela quantidade de alunos e temos a média de nota daquela turma. Temos a mediana, que é o valor central, aquele valor que divide o conjunto de dados. E temos a moda, que é o valor que mais se repete no conjunto de dados. E sobre as medidas de dispersão, são medidas que usamos para ver o quão dispersos os dados estão dessa média. Então temos o desvio padrão, que mede a dispersão de valores em torno da média. Temos a variância, que é uma medida de dispersão mais sensível a outliers que o desvio padrão. Temos a amplitude, que é a diferença entre o maior e o menor valor do conjunto de dados da média. Né? A gente calcula o quão distante esse maior valor está da média e, ao mesmo tempo, a gente vê também qual é o menor valor e quão distante ele está da média. Pronto. A importância da análise descritiva de dados nas organizações. Compreender melhor o seu público-alvo. Por exemplo, no varejo, a gente estuda muito isso, porque a gente sabe que existem vários tipos de varejo, vários tipos de locais do varejo, então a gente precisa compreender para quem eu estou vendendo e como que aquele cliente se comporta no meu cenário hoje, falando de como empresa, né, de como varejo. Avaliar a efetividade de suas campanhas de marketing. Muito importante isso, eu acho que hoje é um dos principais formas de engajar uma equipe, um cliente, são as campanhas de marketing, tanto que a gente tem um trabalho muito forte com isso da Boticário, do próprio Itaú, do Spotify. Então, essas campanhas elas advêm também de compreender o público-alvo, e após isso a gente tem as campanhas que são feitas para alavancar e concentrar em certos tipos de grupos e pessoas. Monitorar a performance de seus processos, como assim? A gente entender como que determinada campanha foi sugerida para aquele público e como que aquele público reagiu àquela campanha. Se ele vai clicar num link no Instagram, de quanto tempo aquele cliente fica naquela área de compra. Então, é muito importante a gente entender isso também. Identificar as tendências e padrões. Por exemplo, a gente sabe que hoje a gente não estuda mais o que está acontecendo agora, e sim o que vai acontecer no futuro. Por isso que muitas organizações tendem a trabalhar com grandes quantidades de dados, porque o cliente de hoje já não é o mesmo de amanhã. Então, a gente separa vários grupos para várias pessoas, e em cada área a gente realiza uma espécie de filtro para a gente tentar entender como que está se comportando hoje o mercado. E a gente também tem que entender que, ao transformar esses dados brutos, que a gente está falando aqui, né, principalmente sobre dados, transformar esses dados brutos em informações acionáveis, a análise descritiva ela se torna uma ferramenta essencial para o crescimento sustentável das organizações, né, seja ela pública ou privada, seja uma ONG. Então, sendo assim, ao verificar os dados, as empresas, as organizações podem decidir de forma mais rápida e precisa qualquer problemática que venha a ocorrer no seu processo de decisão. Então, a gente vê como é importante utilizar dados para poder tomar decisões melhores. Né? Passando aqui para o próximo slide, nós temos outros exemplos para além da análise descritiva. A análise descritiva é apenas uma das abordagens possíveis na análise de dados. Há outras análises também muito importantes nesse processo, são a análise diagnóstica, que é uma análise que visa identificar a causa raiz de um problema empresarial, por exemplo, porque ela consiste em encontrar
impactos positivos e negativos de decisões tomadas anteriormente, né? Então, na análise descritiva, a gente descreve um cenário, na análise diagnóstica, a gente analisa o porquê daquilo dali ter acontecido. Temos a análise preditiva, que ajuda a ter uma compreensão prévia dos eventos que podem ocorrer, estimando tendências a partir de dados históricos. Então, por exemplo, se uma empresa deseja identificar o risco potencial em iniciativas de negócio, a análise preditiva ela catalisa a organização para se alinhar com os objetivos de negócio desejados. Se querem abrir uma nova filial, se vão adquirir determinado equipamento, tudo isso, para que seja feito, é feita uma análise preditiva. E a análise prescritiva, que se refere à utilização de modelos matemáticos alinhados à gestão de negócios para gerar recomendações de ações a serem tomadas de forma automática ou semiautomática, né? Visando otimizar as estratégias adotadas pelas empresas e alcançar melhores resultados no menor espaço de tempo, né? A gente já está falando de uma matemática mais avançada, que utiliza toda a matemática em si, os conceitos, como a computação para poder gerar esse tipo de análise. Então, sendo assim, cada uma das abordagens citadas desempenha um papel importante na análise de dados, né? Esse conjunto de análises é extremamente importante e essencial para as empresas que desejam crescer de forma sustentável, de forma saudável e que possam ter a capacidade de criar cenários possíveis, tanto de benefícios como de prejuízos, enfim. Agora vamos falar um pouquinho sobre outros dois tipos de técnicas de análise de dados, que são a regressão linear e a regressão logística. Pronto, a regressão linear. Por que a regressão linear é importante? Devido à sua capacidade de transformar dados, eles podem ser usados para simular uma ampla gama de relações. Já devido à sua forma, que é mais simples do que as redes neurais, seus parâmetros estatísticos são analisados e comparados com facilidade, permitindo que as informações valiosas sejam extraídas deles. Isso é muito importante, porque a gente, como mencionado anteriormente, a gente sabe que as organizações trabalham com muitos dados e que eles precisam ser filtrados. Por isso é muito importante a regressão linear, porque a gente só precisa dos dados que são verídicos dos fatos que vão ser analisados naquele momento. Então, basicamente, a regressão linear, elas são para determinado departamento, ela só vai mostrar as informações que precisam, as informações que são inerentes a determinado tema. Pronto, agora falando sobre a regressão logística, né? A regressão logística ela é uma técnica de análise de dados que usa matemática para encontrar as relações entre dois fatores de dados, entre duas variáveis. Em seguida, essa relação é usada para prever o valor de um desses fatores com base no outro. A previsão geralmente tem um número finito de resultados, como sim ou não. Então, a gente analisa, por exemplo, se o tempo que o cliente conhece a marca influencia no tanto que ele gasta com o negócio. Esse é um exemplo prático. Outro exemplo é, por exemplo, digamos que você deseje adivinhar se o visitante do seu site vai clicar no botão de finalização de compra no carrinho de compras ou não. A análise de regressão logística analisa o comportamento anterior do visitante, como o tempo gasto no site e o número de itens nesse carrinho. Ela determina que, anteriormente, se os visitantes passassem mais de 5 minutos no site e adicionassem mais de 3 itens ao carrinho, eles clicavam no botão de finalização de compra. Usando essas informações, a função de regressão logística pode prever o comportamento de novo visitante. Esse é um exemplo bem prático, muito usado hoje no mundo digital. A regressão logística é muito importante porque ela ajuda as organizações a extrair insights práticos de seus dados comerciais. Isso falando um pouco mais na questão empresa. Os benefícios da regressão logística são números, como por exemplo, a simplicidade. Os modelos de regressão logística são matematicamente menos complexos que de outros modelos de machine learning. Portanto, você consegue implementá-los mesmo que ninguém na sua equipe tenha um conhecimento profundo de machine learning. Outro benefício é a velocidade. Os modelos de regressão logística podem processar grandes volumes de dados em alta velocidade porque exigem menos capacidade computacional, como memória e capacidade de processamento. Por isso, são ideias para que as organizações que estão começando com projetos de machine learning obtenham alguns progressos rápidos. Temos outros benefícios como flexibilidade, visibilidade, e temos diversas áreas que podem ser aplicadas, né? É quase infinita a possibilidade. A área de manufatura, a área da saúde, a área financeira, a área do marketing, como já citamos. Bom, e agora vamos dar um exemplo prático de uma análise descritiva. Pronto, a gente utilizou aqui a plataforma do Spotify, tá? Como um exemplo. O objetivo do Spotify é entender o perfil dos consumidores de streaming de música no Brasil, utilizando os dados de uma pesquisa online realizada em 2023. A gente teve como os dados analisados a plataforma Spotify, a faixa etária entre 18 e 35 anos, no país Brasil, sexo masculino e feminino, uma renda variável. Gêneros musicais preferidos foi o pop, o funk, o sertanejo, o MPB e o rock. A média de idade foi 25 anos. A maioria do sexo feminino, com 58%, uma renda média de R$3.000.
O gênero musical mais popular foi o pop, com 35%, e o tempo médio de uso por dia foram 2 horas. E aqui a gente vê alguns resultados que são importantes para a empresa, no caso o Spotify. O que a gente obteve foi que o público de streaming de música no Brasil é jovem, majoritariamente feminino e com uma renda média de 3 mil. O pop é o gênero musical mais popular, seguido pelo funk, sertanejo, MPB e rock. E os consumidores de streaming de música dedicam cerca de 2 horas por dia à plataforma. Com isso, a gente chega à conclusão que as informações obtidas podem ser utilizadas pelas plataformas de streaming tanto para segmentar o público, criando campanhas direcionadas para cada segmento de consumidores, recomendar músicas, oferecendo sugestões personalizadas de acordo com o perfil de cada usuário, e desenvolver novas funcionalidades, atendendo às necessidades e expectativas dos consumidores. Pronto, só reafirmando, né? Que o Spotify ele também visa muito a experiência do usuário. Então, quando a gente realiza análise descritiva de dados, a gente tem a descoberta musical, a criação de playlists, tanto que a pessoa que ela usa o aplicativo tem uma aba lá de músicas mais ouvidas em determinado dia ou cantores favoritos. A gente também tem, eles criam as rádios personalizadas e é utilizado muito pelos próprios artistas da plataforma, né? A gente teve aí um boom com a Marília Mendonça, foi a mulher mais ouvida do Spotify, tanto no Brasil quanto em alguns lugares do mundo. A gente teve a Juliette como popular mais conhecida, como música popular mais conhecida em Portugal. E é incrível isso, porque não foi no Brasil como país de origem, mas sim em Portugal. Então a gente tem isso, a gente tem esse estudo da plataforma que é bem interessante. E reforçando que a análise de dados, ela pode ser vista em vários setores, tanto como governamentais, estaduais. A gente viu muita análise descritiva de dados também na época de pandemia, onde a gente tinha atualizações diárias, semanais e mensais nas rádios, na TV, nos aplicativos de interação, nas redes sociais. Então, assim, a gente trabalha, apesar de não ter muita convivência com análise de dados, a gente aqui vê de fora, mas as empresas hoje elas estão muito engajadas nisso, na criação e na implementação da análise de dados. E ela é muito importante, tá? A gente vê, ela traz um aumento da competitividade, porque ela vai estudar determinado cliente, ela vai fazer o gerenciamento de sua equipe, de seus produtos para aquele cliente, então assim gera uma competitividade. Ela tem uma melhor tomada de decisões, porque ela vai se basear nos fatos, na realidade daquele momento. E a gente também vai ter um aumento aí de receita, já que eles, com certeza, a maioria das empresas hoje buscam diminuir custos, e a análise de dados também vai servir para isso, já que vai se efetuar um estudo, aquele setor desperdiça muito em copo descartável, determinado setor utiliza muitos produtos imobilizados, para que vai utilizar algumas coisas, entendeu? Então a gente utiliza, às vezes, por uma coisa que a gente nem está percebendo, mas a maioria das empresas está ali, está pontuando isso e fazendo vários estudos também. E a gente lembra também que a análise descritiva ela é só o primeiro passo nessa análise completa de dados, né? Nós vimos aí outros tipos de análises, como a preditiva, diagnóstica, prescritiva. Vimos técnicas mais avançadas, como a regressão linear e a regressão logística. Todas as técnicas, todos esses tipos de análise são fundamentais para qualquer que seja o objetivo da organização, seja ela pública, privada, enfim. Ela é importante até mesmo no nosso dia a dia, né? Quando a gente vai comprar uma coisa no mercado, quando a gente vai ver um preço, se ele é mais vantajoso em tal loja. Enfim, são coisas que a gente está sempre utilizando, são análises que a gente sempre faz, só que a gente às vezes não percebe que se a gente compara o preço de uma camiseta em uma loja e em outra determinada loja, isso já é uma análise de dados, né? A gente está comparando ali o valor e vendo se é interessante para a gente. Bom, então é isso. Obrigado a todos que assistiram e comentem aí o que vocês acharam, se vocês têm algo a dizer para acrescentar, tá bom? Manu, quer falar alguma coisa? Não só isso mesmo, agradecer, né, o professor por estar mostrando para a gente de como e da importância da análise de dados. A gente talvez não tinha noção, e se tem noção é pouquíssimo. Então, acho que o trabalho engrandeceu no aspecto educativo, né, acho que pessoal também. E é isso, gente, muito obrigada, espero que gostem do nosso trabalho e comentem bastante. Tchau, tchau, pessoal.